Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse aqui, você sabe, é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, insônia e obesidade. Será que existe relação entre essas duas questões? O cirurgião geral e bariátrico Dr. Adriano Franco e a otorrinolaringologista doutora Melânia Marques estão aqui conosco e vão dizer se existe essa relação, insônia e obesidade. E se existe, quais as formas de resolver o problema. A gente tem também, claro, como sempre, o quadro Mitos e Verdades. Está dormindo mal? Está acima do peso? Então você não pode perder o nosso programa de hoje. Muito bem, atualmente existem inúmeros estudos que mostram que a insônia está ligada ao aumento de peso e à obesidade. E claro, durante a pandemia, com mais tempo para comer e mais preocupações para aparecer e para enfrentar, claro, esse quadro vai aumentando. Quanto menos o indivíduo dorme, mais tempo ele tem para procurar comida. Seria isso mesmo, doutor Adriano? Bem-vindo, alegria receber o senhor aqui, tudo bem? Olá, Fernando. Obrigado pela participação, pela oportunidade de conversar com o nosso público. E é isso mesmo, existe uma forte associação entre a insônia e a obesidade e vice-versa. A insônia promovendo a obesidade e a obesidade intensificando a insônia. Então existe essa relação e certamente o paciente que dorme mal, ele come mais e por mais tempo. E também a gente vai ter no segundo bloco uma otorrinolaringologista para falar de todo esse processo que acaba fazendo com que a pessoa durma mal porque respira mal e acaba tendo outros problemas como, por exemplo, alguns ligados até ao próprio trato intestinal, respirar mal, comer mal, dormir mal. Tudo está junto ali, né, doutor? Tudo está totalmente interligado. Tudo está dentro de um mesmo metabolismo que pode gerar obesidade e a obesidade tende a intensificar esse quadro de insônia, gerando um círculo vicioso que o paciente tem que ser tratado para sair dele. É um assunto muito parecido com a história do ovo e da galinha, né? Quem vem primeiro? A insônia ou a obesidade ou nascem juntos? Exatamente. Tem essa história do ovo e da galinha, é difícil definir quem nasceu primeiro. Sim, sim. Porque quando a gente fala do sono, né, doutor? Todo mundo que estuda essa ciência fantástica, né, dos benefícios do sono. Outro dia entrevistei uma jornalista fantástica falando sobre isso. E ela dizendo que, olha, dormir é como se a gente tivesse à nossa disposição um spa, mas spa 5 estrelas, desses assim que vão fazer um tratamento fantástico para todo o seu organismo, todos os órgãos do seu corpo vão se beneficiar com isso. A pele vai se restaurar, tudo vai renovar, a mente vai tranquilizar e a gente acaba, não, peraí, eu vou ficar mais, deixa eu ver mais um pouquinho, deixa eu subir mais um pouquinho aqui, fica ali adiando, fica exposto a telas, fica exposto aos pensamentos. Por que a gente acaba jogando tão contra a gente mesmo, né? É uma coisa do nosso dia a dia, né? Acho que as pessoas vão sendo levadas a isso naturalmente e sem perceber, né? Ao levar o celular para a cama, a dar aquela última olhada no Instagram, a dar aquela última olhada no WhatsApp, né? E vai postergando o seu sono, dormindo pouco. Dormir pouco te deixa fatigado no próximo dia. Você trabalha mal, você não pratica exercício físico, né? Pelo cansaço, pela fadiga crônica, da falta de sono. E isso vai promovendo cada vez mais uma piora na qualidade de vida, dentre elas um aumento do peso. O mau humor, né? O mau humor. Queda de produtividade no trabalho, queda de produtividade nas próprias relações sociais e pessoais, amorosas, também tudo isso interfere, né? Sem dúvida interfere e também promove uma má alimentação. É característico que o paciente que dorme mal, ele se alimenta mal, existe essa associação. Justamente porque a insônia está associada também a um quadro de ansiedade, de certa compulsão, e aquele paciente que procura aquelas comidas rápidas, aqueles fast foods rapidamente. Aquele hormônio do estresse que acaba ficando exacerbado ali, né? Esse cortisol, né? Ele combina muito, eu estava falando hoje num outro programa com a Bárbara Villani, uma psicanalista, cortisol combina com milkshake, com cheeseburger, hambúrguer, né? Sem dúvida. O estresse psíquico leva a um estresse físico, né? O paciente que tem estresse psíquico, consequentemente insônia, e isso trazendo um quadro de ansiedade que por si vai trazer um quadro de compulsão, má alimentação, ganho de peso,
e esse ganho de peso vai piorar a insônia, gerando um círculo vicioso que faz o paciente ir ganhando peso. Quando ele atenta, já está num quadro avançado e ele precisa de ajuda especializada. E junto com isso tem apneia do sono, tem refluxo, né, problemas que também são comorbidades para todo funcionamento do coração, funcionamento do cérebro. Sem dúvida. Hoje em dia a gente já tem aí mais de 100 comorbidades associadas à obesidade. Dentre elas, a mais frequente é a doença do refluxo gastroesofágico e a apneia do sono. Inclusive, a apneia do sono sendo uma das grandes comorbidades que levam o paciente superobeso, com massa corpórea acima de 35, a procurar cirurgia bariátrica. E a apneia do sono, ela tem um problema também para a companheira, para o companheiro, né, de quem está ali dormindo ao lado, né? Além da qualidade do sono do paciente ser de uma baixa qualidade, também atrapalha o sono de quem está dormindo ao lado. Sem dúvida. O paciente que tem a obesidade, consequentemente a apneia do sono, ele caracteristicamente dorme mal. Ele não consegue atingir um sono profundo, um sono reparador. Consequentemente, esse sono superficial, ele acorda o tempo inteiro, ele mexe na cama o tempo inteiro e, pela apneia do sono, né, pelo relaxamento dessa musculatura supraioide, dessa musculatura aqui da boca, da queda da língua sobre a traqueia, ele respira muito mal, então ele ronca muito. E isso prejudica também o sono do parceiro. Muitos médicos dizem, principalmente cirurgiões bariátricos, dizem que quando, junto com o problema da apneia do sono, o paciente chega com uma costela quebrada, de tanta cotovelada que ele ganha ali da parceira, do parceiro, né? Sim, porque ele dorme muito mal, ele mexe muito, ele ronca muito, então ele acaba incomodando o parceiro. Isso pode gerar também um estresse ali na relação. Imagina, claro, né? Agora, o senhor é cirurgião bariátrico e quando a gente fala de cirurgia bariátrica e metabólica, a gente coloca ali uma série de componentes que são indicativos para a cirurgia bariátrica, que vão até além da obesidade, porque eles são comorbidades, eles estão juntos ali com a obesidade. Por exemplo, dor nas costas, própria apneia, o refluxo gastroesofágico. A insônia está nesse time aí também? Tá. A insônia por si não é uma comorbidade que vai promover a indicação da cirurgia bariátrica. A insônia ela é uma causa da obesidade e uma consequência da obesidade, certo? E essa insônia, ela pode piorar a obesidade, levar a um aumento progressivo do peso rápido e isso gerar as comorbidades diversas que estão junto com a obesidade. São mais de 100 hoje em dia. Né? E essas comorbidades vão indicar a cirurgia bariátrica para um paciente com a massa corpórea acima de 35. Quando a gente fala de saúde mental, existe um problema muito sério. Quando fala também de controle de peso a partir de medicamentos, né? Existe toda uma repulsa ali, uma pressão social para o não uso desses medicamentos. Pô, remédio para emagrecer, um grande problema. Remédio para dormir também está nessa categoria, né, doutor? Uhum. Mas, às vezes, eles podem ser usados com parcimônia? Existe um equilíbrio no uso dessas medicações também? Sim, existe um equilíbrio no uso das medicações. A doutora Melanie poderá esclarecer isso um pouco melhor, onde que esses medicamentos se encaixam, mas certamente a medicação para dormir, para alcançar um sono reparador, ela vai fazer parte do tratamento da insônia, junto com uma série de mudanças de hábitos de vida. Uma delas, não levar o celular para a cama, né? Isso reduz os índices de melatonina que vão induzir o sono. Então, reduzir, melhorar a qualidade de vida, hábitos de vida mais saudáveis, junto com medicações prescritas e acompanhadas pelo médico, podem sim ajudar no tratamento da insônia e, consequentemente, melhorar esse ambiente de obesidade incluído. O que não pode acontecer, que a gente sabe que acontece, é o uso indiscriminado de medicações para dormir que nem sempre estão bem indicadas, bem prescritas, em doses super elevadas e um uso totalmente errado, levando à dependência dessas medicações. Na pandemia, esse uso acabou ficando indiscriminado também, né? O elevado uso indiscriminado e também até com a automedicação, né, dos remédios para dormir, porque realmente virou um problema muito sério, né? É uma coisa que todo médico já passou por isso dentro da sua própria família, né? Uma medicação de prescrição médica obrigatória para dormir e o paciente tenta aquele jeitinho e pede para um médico colega, para um médico amigo, para um médico familiar, prescreve aquele remedinho para mim para dormir.
não é o jeito certo de fazer as coisas. O senhor já recebeu quantas vezes pedidos assim? São frequentes. Frequentes, quase que diários. Quase né? que diários. É muito complicado, né, a vida do médico nesse sentido. Né? Agora, com o cirurgião bariátrico também, ele tem uma relação muito direta com o paciente que convive rapidamente com pesos que foram embora. Né? Sempre é preciso dizer que a cirurgia bariátrica, ela é uma forma cirúrgica de emagrecer. Talvez ela seja mais rápida, mas não quer dizer que ela seja mais fácil, né, doutor? Mas ela é mais rápida. Né? Sem dúvida. Nesse processo, o senhor vê o benefício aparecer de uma forma muito, não vou dizer instantânea, mas muito clara na vida do paciente? É muito rápido o benefício sobre as comorbidades e também sobre o peso. O paciente que opera a cirurgia bariátrica, seja pelo sleeve ou bypass, ele tende a perder 10% do peso já no primeiro mês pós-cirúrgico, 15% do peso já em 2 meses. Então, a melhora, por exemplo, na apneia do sono, na qualidade do sono, elas são quase que muito rápidas. Não instantâneas, obviamente, mas questão de 30 a 60 dias, o paciente já relata uma melhora importante nisso. E, puxa vida, com essa mudança de paradigma, o impacto é significativo na vida do paciente. Ele, de repente, descobre que, assim, dorme como ele nem sabia que era possível dormir? Sim, esse relato dos pacientes é muito claro. A melhora no sono, a melhora no dia a dia, né? O paciente que dorme melhor e está mais disposto no dia seguinte para trabalhar, para praticar exercícios físicos, e não só na questão do sono, mas também a questão articular que o senhor já citou aqui hoje, Fernando. O paciente tem menos peso sobre as articulações, 15% a menos de peso em 2 meses. Ele já consegue caminhar melhor, subir escadas melhor, ele já consegue lidar melhor no trabalho, para buscar certas coisas aqui e ali. A gente sabe que o dia a dia é sempre corrido. E é muito importante lembrar que o cuidado com uma boa noite de sono começa com um bom dia vivido. E um dia pleno, bem vivido, começa com uma boa noite de sono. É um ciclo interminável. É um ciclo interminável, sem dúvida. E o paciente consegue perceber isso de maneira muito prática, assim, que, puxa, está tudo relacionado? O dia pleno para ele tem a ver com uma noite plena também? Sem dúvida. O paciente que entra para o tratamento de forma correta, procurando especialistas, procurando a multidisciplinaridade que exige para o tratamento da obesidade, ele percebe rapidamente uma melhora na qualidade de vida dele, começando pelo sono e também no seu dia a dia. No sono, naturalmente, o paciente que dorme melhor, a tendência desse paciente é comer melhor, se alimentar melhor. Então, o paciente percebe uma melhora quase que muito rápida, quando ele começa a tratar com atenção e cuidado. Né? Não pode ser aquele paciente que faz 1 mês, para 6 meses, aí volta de novo mais 1 mês. A gente percebe que o corpo ele funciona com ciclos longos de tratamento. Então, se você passa um ano fazendo um sedentarismo importante e trabalha seu corpo por 1 mês com exercícios físicos, esse 1 mês é muito pouco. É muito pouco. Assim como se você passa 1 ano fazendo atividades físicas e tem que parar 1 mês por qualquer eventualidade da sua vida, esse 1 mês que você ficou parado é pouco, perto de 1 ano de trabalho. Então, o segredo é o longo prazo. O segredo é trabalhar isso para sempre. É mudar o seu estilo de vida. E às vezes também a insônia, a gente está relacionando ela aqui com a obesidade, mas às vezes o próprio cirurgião bariátrico percebe que tem causas emocionais ali relacionadas, né? Aquela velha frase, né, de colocar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono. São fortes associações da insônia com a ansiedade, com a compulsão. O nosso dia a dia é muito corrido, trabalho, problemas pessoais, problemas do trabalho. A nossa vida é corrida em todas as profissões. Esse dia a dia tribulado, ele tende a gerar um quadro de ansiedade, que tende a gerar um quadro de insônia. E aí a gente entra numa coisa que eu chamo de 4 fatores essenciais. O paciente que dorme mal, ele tende metabolicamente a aumentar a sua fome. O paciente sente mais fome metabolicamente quando ele dorme mal. Isso é documentado pelo aumento dos níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e a redução dos níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então ele se sacia menos, ou seja, ele tende a comer muito para tentar saciar, para conseguir saciar.
e ele tem muita fome. Isso está documentado que a insônia promove essas alterações metabólicas. Quando ele come muito, ele não consegue dormir bem. E quando ele come muito, ele não consegue dormir bem. Inclusive, faz parte da mudança de hábitos de vida que eu citei, não comer 2 a 3 horas antes de se deitar, né? Se alimentar, jantar e só deitar 2 a 3 horas depois. E aí, tudo que a gente está falando aqui é cíclico, né? Tudo está relacionado com outras questões, relacionados com outros hábitos, relacionados também com até outros problemas, né? E aí a gente chega na questão genética. A insônia também pode ser genética? Sim, a insônia pode ter um quadro genético quando eu Porque penso... a obesidade pode, né? A obesidade, sem dúvida. A obesidade está associada a fatores hereditários e a fatores ambientais. A insônia também. A insônia tem também fatores hereditários e também tem fortes fatores ambientais. E quando a gente fala de insônia, a gente está falando de uma idade específica, é um quadro multifatorial, mas também de várias idades. Sim, várias idades. Pacientes jovens, pacientes adultos jovens, pacientes idosos. A gente percebe que todos os pacientes podem sofrer com esse quadro. No consultório de um cirurgião bariátrico, quando ele elenca ali os problemas, né, que são comuns ligados à obesidade e até também que são indicações para a cirurgia bariátrica e metabólica, diabetes, por exemplo, é uma dessas indicações que vão até além do IMC, né? Por isso o nome cirurgia bariátrica e metabólica, né, para tratar diabetes. Na lista de problemas ali, a insônia é titular, está sempre aparecendo? A insônia, ela por si só não indica a cirurgia bariátrica. Sim, mas nas queixas dele... Nas queixas dele é muito frequente. A literatura mostra mais ou menos 60% dos pacientes obesos, eles vão ter um sono ruim. Eles vão ter um sono superficial e, consequentemente, um sono não reparador. Então, ela está intimamente associada aos problemas, mas ela é um problema que muitas vezes ela fica ali oculta. No próprio tratamento do paciente, para tratar a obesidade, o paciente fala de mudar hábito de vida, de mudar hábito de alimentação, de praticar exercícios físicos, de fazer a cirurgia bariátrica, de tomar Saxenda, de tomar remédio. Ele nunca fala da insônia, ela está sempre ali escondida, mas ela é certamente um problema muito grande e oculto à visão do público. Sim, por isso que o tratamento da cirurgia bariátrica, necessariamente, ele precisa da multidisciplinaridade, né? Sem dúvida. O psicólogo está muito associado, o pneumologista, por causa do quadro de apneia do sono, que o paciente tem muitos roncos, tem um sono muito superficial, dorme mal e por isso ele tem um cansaço crônico, ele está sempre cansado, com isso ele trabalha mal, ele tem relações diversas interpessoais ruins, porque está sempre mal-humorado. Então, é um problema que parece pequeno, mas que ele influencia em toda a esfera da sua vida. E em alguns casos a insônia aparece mesmo depois da cirurgia bariátrica, perda de peso, estão falando aí de 30% até de redução de peso, aí insônia de novo. Sem dúvida a insônia não está somente associada à obesidade. O paciente que não tem obesidade também pode ter um problema de insônia. Não, deixando bem claro isso aqui, né, gente? Inclusive no segundo bloco, a gente vai falar muito sobre tratamento de insônia, especificamente falando, e aí a gente vai entrar mais nesse assunto. E o paciente, a gente citou aqui o círculo vicioso, o paciente que tem a insônia, pela própria fadiga crônica, pelo próprio cansaço crônico que ele tem no dia a dia, ele não pratica exercícios físicos. Então, nós citamos que o paciente que sofre da insônia, ele tende a aumentar a fome, aumentar a ingesta calórica, a comer mal, alimentos ruins, não nutritivos, e ao mesmo tempo ele gasta menos, porque ele não pratica exercício físico, está sempre cansado. Então, é um paciente que come mais e gasta menos. Então, é o que a gente chama de um fator duplo, para gerar a obesidade, para levar ao ganho de peso. Essa é a insônia. Impressionante isso. Agora, o paciente tem a questão da mudança de hábitos, né? Só o fato dele emagrecer não quer dizer que não é mágica, né? Então, se ele não segue ali, depois do emagrecimento, no caso, com o doutor, a gente está falando sobre a cirurgia bariátrica, mas existem processos diferentes de emagrecimento e a obesidade, independentemente de qualquer outra coisa, está muito ligada com a insônia. Mas tem muita gente que tenta emagrecer
para poder comer de tudo, né? Engordar tudo de novo, né, doutor? E isso inclui até a própria bariátrica, né? Então... Inclui a própria bariátrica. O paciente, ele tem que, quando ele vai para um processo cirúrgico, quando ele vai para um endocrinologista, quando ele vai para um nutricionista, ele tem que saber que ele tem que mudar de vida. A obesidade é uma doença e ela não tem cura. Ela é um tratamento contínuo, eterno e multidisciplinar. Não é o cirurgião que vai resolver a obesidade, não é o endocrinologista que vai resolver a obesidade, é um time. É a multidisciplinaridade, certo? É o cirurgião bariátrico envolvido, é o endocrinologista envolvido, é o nutricionista envolvido, é o psicólogo envolvido. Então, essa multidisciplinaridade, a gente consegue um controle da doença e uma melhora importante da qualidade de vida. Não, é porque, senão, volta de novo para o problema, né? Sem dúvida. Existem muitas questões ligadas a situações que aparecem depois da bariátrica, casos de alcoolismo, no caso extremo até mesmo suicídio também, né? A insônia está também nesse rol aí, né, doutor? Sim. Sem dúvida. O paciente, quando ele vai procurar um tratamento, a primeira coisa é procurar especialistas, né? Pesquisar se esse cirurgião, se esse endocrinologista, ele lida com a obesidade, né? Tem que ser um médico especialista. A questão do alcoolismo, do próprio suicídio, normalmente está associado, primeiro, são muito raras, isso é importante ficar claro, são muito raras a acontecer e normalmente está associado a uma troca de compulsão. É o paciente que tem uma compulsão alimentar, ele tem algum tipo de compulsão que foi mal diagnosticado e quando ele faz a cirurgia bariátrica, ele não consegue mais ter aquela compulsão, ele não consegue mais comer daquela forma, então ele transfere aquela compulsão que é inconsciente para um outro elemento, para o álcool, para o tabaco. Então, esse paciente é um paciente que tem que ser bem preparado do ponto de vista psicológico, né? Aí a importância do psicólogo no preparo pré- e pós-operatório da cirurgia bariátrica. Importantíssimo isso. E, de novo, a rede de ajuda ali, né? Porque o paciente precisa desse diagnóstico feito, né? A indicação da bariátrica feita por um psicólogo. Por isso é importante o psicólogo para entender onde é que está o problema ali, né? Exatamente. Do pensamento, da relação dele com a comida, né? Exatamente. E é um profissional que muitas vezes o paciente, ele até pede para o cirurgião, precisa mesmo do psicólogo. Muitas vezes o paciente quer retirar o psicólogo da lista, principalmente o paciente que não tem o convênio, que vai fazer custear a própria cirurgia. Às vezes o psicólogo é um que eles tendem a negligenciar e é muito importante. O cirurgião não opera sem o laudo psicológico liberando para a cirurgia bariátrica. Porque às vezes ele pode tomar bomba na cirurgia, né? Por causa do laudo psicológico, né? É difícil tomar bomba. Normalmente o psicólogo vai preparar melhor o doente. Então ele fala, olha, você não está preparado para operar agora. Ele vai precisar de umas aulas de reforço. Exatamente, ali, né? Vai fazer umas aulas de reforço. Na pandemia, o senhor acha que teve uma relação com o aumento desse... Porque também a pandemia diminuiu muito o número de cirurgias bariátricas, né? Mas talvez tenha aumentado muito a indicação para a cirurgia bariátrica, né? Sem dúvida. Acho que a pandemia por si só, né, 2 anos de pandemia, 2 anos de reclusão, um cansaço mental exaustivo para todos nós, sem dúvida. Sem dúvida a pandemia piorou índices de ansiedade, piorou índices de insônia e piorou índices de obesidade, sem dúvida. A gente já fez aqui, né, desde janeiro, quando começou o nosso canal Viver Brasil, nosso programa Saúde e Bem-Estar, talvez mais de 100, 120 entrevistas com diferentes especialidades e não tem nenhuma especialidade que o problema não tenha aumentado durante a pandemia. Durante a pandemia. Assim, foi literalmente um caos na saúde do brasileiro e do mundo inteiro, né? Se pensar assim, por exemplo, ortopedia tem relação com pandemia? Tem, porque as pessoas pararam de fazer atividade física, o problema de articulação acaba agravando, enfim, imobilidade causa obesidade e por aí vai, né? É impressionante. Agora, o que fica claro aqui nesse nosso primeiro bloco é a atenção com o aspecto emocional da insônia, né? Esse cuidado que é necessário para investigar o problema, né? Sem dúvida. A investigação é essencial, né? E como a gente falando aí, associando a insônia à obesidade, lembrar sempre que é um ciclo vicioso. A insônia gera obesidade, mas a obesidade gera a insônia. Então, um dos tratamentos da insônia no paciente obeso é tratar a obesidade. Dentro das diversas formas de tratamento da obesidade, é importante perder peso. Isso vai melhorar a qualidade do sono do paciente. E a cirurgia bariátrica vai dar para o paciente uma condição dele viver sem o ronco, viver sem o refluxo, viver sem insônia, mas ele precisa gostar do processo. Não é um ponto que vai ser atingido, não é algo que vai ser uma caminhada. Cheguei, pronto, acabou.
Sem dúvida, Fernando. E esse é um dos maiores preconceitos que a cirurgia bariátrica sofre hoje em dia, né? O paciente e outros profissionais, colegas também, veem a bariátrica como o caminho mais fácil. Ah, não, ele procurou o caminho mais fácil, ele não quer trabalhar... Preguiçoso. Ele é preguiçoso. É preciso entender que a obesidade, ela é muitas vezes uma doença metabólica e não só uma doença comportamental. É uma doença associada ali, hereditária, metabólica, junto com o comportamento. É neste contexto que a obesidade, que a cirurgia bariátrica entra. E de forma alguma a cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil. Eu tendo a dizer para os meus pacientes que é o caminho mais difícil. O paciente que opera a cirurgia, primeiro o fato de passar por uma cirurgia já é um estresse emocional para o doente, para o paciente. Mas depois da cirurgia, o paciente ele tem que participar de um programa de manutenção daquela perda de peso, porque senão ele vai reganhar o peso. Então, nutricionistas vão nos ajudar, nossa equipe tem nutricionistas, psicólogos vão nos ajudar, personagens, né, trainers, né, os preparadores físicos vão nos ajudar, né, na preservação da massa magra, o nutricionista numa alimentação mais proteica, né, e também nos ajudando a manter vitaminas e minerais que podem cair. Então, o paciente que opera bariátrica, ele precisa de acompanhamento. Ele não pode operar e cheguei, isso não pode existir. Exatamente. Porque vai falhar. Para ficar mais claro, os cirurgiões bariátricos gostam de dizer que é o seguinte, o processo não termina com a cirurgia, pelo contrário, ele começa. Começa com a cirurgia. É aí que ele começa, né? Porque você falou algo interessante, a gente falou de grelina, a gente falou de hormônios que regulam essa saciedade, regulam a fome, e uma cirurgia bariátrica, de certa forma, vai alterar um pouco essa composição ali, né? Vai alterar então, bem. Naturalmente, outros suprimentos são necessários, complementações, e a gente está falando sobre insônia, para cuidar da insônia tem que cuidar disso aí também, né, doutor? Não, sem dúvida, né? Tratar a obesidade é essencial para resolver a questão da insônia, para ajudar a resolver a questão da insônia. E é preciso lembrar que a cirurgia bariátrica ela é um tratamento médico. Como tal, ela tem um benefício elevadíssimo, já comprovado pela literatura, mas ela também tem efeitos colaterais, que são esses que o senhor citou. Déficit de vitamina, déficit de minerais, o risco do reganho de peso se não fizer um acompanhamento adequado com nutricionistas, uma nutrição proteica, atividade física muscular. Então, é preciso entender que ela tem os seus efeitos que precisam ser acompanhados e controlados pelo médico cirurgião e pela sua equipe. Como é que dá para ver que o paciente está num caminho ou não está nesse caminho? Porque a gente falou de algo que é surpreendente, né? que encanta, que enche os olhos. Um mês depois da cirurgia, a partir disso aí, estamos falando também, podemos até falar de super obesos, né? Gente com 250 quilos, por exemplo, que de um mês para o outro começa a perder muito rapidamente e tem uma qualidade de vida fantástica. E aí esse entusiasmo pode acabar fazendo com que ele enxergue diferente esse caminho. Como é que o cirurgião, o cirurgião bariátrico para o paciente é um mentor, né, que vai seguir ali a vida toda, né? Sim. Como é que ele percebe o rumo do paciente? Bom, o paciente que mais desagrada o cirurgião é o paciente que opera, volta 2 vezes e desaparece. Esse paciente desagrada muito o cirurgião porque o cirurgião sabe que cedo ou tarde, quando ele voltar, ele vai voltar numa situação que não era para ele estar nela, né? De reganho de peso ou de um déficit vitamínico importante. Pode até estar magro. Exatamente. Tem descrito na literatura até pacientes com déficit importante de vitamina B12 que começam a ter amaurose, né? Que é uma espécie de cegueira, né? O paciente começa a ter deficiências visuais graves, importantes por déficit vitamínico, né? Que podem ser, após a reposição dessas vitaminas, pode voltar à visão ao normal, claro, né? Mas para que passar por isso, né? É simples o acompanhamento, basta acompanhar com o seu médico, fazer exames regulares, tomar as vitaminas, não é difícil. É muito fácil o controle pós-bariátrica, só que tem que ser feito. Então o pior é o cara que dá um perdido, né? Sim, esse paciente que some do consultório, a gente sabe que não está certo, alguma coisa ele desviou do caminho. Sim, sim. E dá para ver como é que vai ser a jornada logo depois, assim? Você tem toda a consulta antes, né? Dá para sentir um pouco o paciente, né? Não, dá para sentir o paciente, e aí é a importância da primeira consulta de já situar o paciente de como que é esse tratamento, porque muitos pacientes chegam no consultório ou com muito medo, né? Ah, doutor, não sei se eu devia estar aqui, achando que a bariátrica é uma coisa terrível, que é o último do último caso, e não é assim. Ela é um tratamento médico cada vez mais benéfico, é um tratamento médico que tem gerado
uma repercussão positiva enorme numa camada da população, já comprovado, né, uma semana atrás, o jornal O Globo publicou uma matéria mostrando como que a cirurgia bariátrica reduziu 48% o risco de mortalidade por certos tipos de cânceres. Então, esse benefício da bariátrica ele tem que chegar nos doentes, nos pacientes que têm indicação. E, por outro lado, também chega o paciente achando que a bariátrica é o que o senhor falou, né? Ok, legal. Ganhei aqui, está resolvido, acabou a minha jornada. Então, a gente tem que situar esses pacientes dentro de uma maneira racional. E só lembrando que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Minimamente não, ela é pouco invasiva, né, doutor? A gente chama de minimamente invasiva mesmo, é o termo correto que a gente usa hoje, tanto para cirurgia videolaparoscópica quanto para cirurgia robótica. Né? São microincisões, né? Pequenas incisões de mais ou menos 2 a 5 centímetros na pele, que a gente passa os trocartes pelo abdômen e faz a cirurgia por vídeo ou pelo robô. O robô é uma coisa impressionante, né? O robô, ele potencializa a visão do cirurgião. Potencializa a visão e principalmente os movimentos dentro do abdômen. São movimentos muito delicados e movimentos muito precisos. E esse é o maior ganho da cirurgia minimamente invasiva, tanto por vídeo quanto por robô. É pouca agressão. O cirurgião opera de forma objetiva, precisa, sem gerar uma agressão desnecessária em outros órgãos que normalmente na cirurgia aberta acontecia. Essa cirurgia aberta, uma mudança para essa tecnologia relativamente recente, né? Tem uma coisa de 1 década, 2 décadas aí que a gente está trabalhando bastante por vídeo e agora o robô está chegando com força no Brasil. E só para o nosso telespectador ter uma ideia do que a gente está falando, da evolução, imagina um obeso de 250, 300 quilos, que faz parte da realidade de um cirurgião bariátrico, imagina a manipulação dessa massa, o cansaço do físico do próprio cirurgião, para movimentar ali, né, doutor? Sem dúvida. E aí essa exaustão, essa movimentação, que às vezes exigia 3, 4 cirurgiões no campo cirúrgico, na cirurgia aberta, ela gerava traumatismos, né, intraabdominais que no vídeo e no robô a gente não acontece. Isso, caracteristicamente, como que o cirurgião percebe essa melhora? Ele percebe pela recuperação do paciente. O paciente operado por vídeo, o paciente operado pelo robô, ele está indo embora para casa no dia seguinte. Ele opera hoje, amanhã ele vai embora para casa após uma cirurgia bariátrica, andando, tomando os líquidos, sem vômito, com pouquíssima dor. Analgésicos comuns como a dipirona controlam a dor. Então, essa pouca agressão, essa precisão cirúrgica, ela se manifesta por uma recuperação muito rápida do paciente no pós-operatório. E o cirurgião fica mais descansado também, né? Sem fica dúvida, sentado. Sem dúvida. Para fazer. E o campo de visão dele aumenta em quantas vezes? Aumenta em 20 vezes pela videolaparoscopia. Impressionante. Impressionante. O cirurgião passa a enxergar mais 20 vezes, 20 vezes além a mais. do que ele viu. Ele é capaz de enxergar detalhes de forma muito mais precisa do que na cirurgia aberta. Impressionante. Estamos falando de um tratamento eficiente para a insônia, mas é preciso uma jornada, é preciso um caminho, comprometimento, né, doutor? Sem dúvida. Bom, doutor, muito obrigado. Doutor Adriano Franco, cirurgião geral e bariátrico da Clínica Mais Baleia, quase uma parceira nossa aqui, o Hospital da Baleia, um grande parceiro, um grande abraço para todos de lá. Tenho muita alegria de participar sempre que possível e ter sempre vocês aqui conosco. O Hospital da Baleia faz um trabalho fantástico. Lá também é possível fazer a cirurgia bariátrica. Como é que isso está sendo feito por lá? Sim, hoje o Hospital da Baleia faz a cirurgia bariátrica pela Clínica Mais Baleia, que é uma clínica privada com o intuito de um preço mais popular, né? A gente não tem hoje a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, por dificuldades burocráticas para implementar mesmo, mas hoje a gente pratica a cirurgia bariátrica vídeo lá. Vocação para ter, tradição para ter a cirurgia pelo SUS, não falta ao Baleia. Não falta ao Baleia. É uma história de décadas e décadas trabalhando junto com o SUS, tanto na população adulta quanto na população pediátrica. O Baleia tem esse DNA aí de uma instituição que quer atuar ali onde o público precisa, principalmente pelo Sistema Único de Saúde. São décadas e décadas ali. Tá bom, doutor Adriano Franco, muito obrigado, valeu, volte sempre. E a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta a falar de insônia, mas vamos falar dos exames. A como é que é o nome do exame? Polissonografia. Polissonografia. A gente vai falar sobre esse exame, vamos falar também sobre formas interessantes de você fazer e aprender a fazer a higiene do sono. A gente volta logo depois do intervalo.
Saúde, estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Você acompanhou com a gente no primeiro bloco, a gente conversou com o cirurgião bariátrico Dr. Adriano Franco. A gente falou sobre as relações perversas da obesidade com a insônia. E agora, nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre o assunto, sobre insônia, e a gente recebe a otorrinolaringologista doutora Melânia Marques, médica do sono. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Agradeço o convite, muito feliz. A gente que agradece com felicidade a sua presença aqui. Que bom. É sempre muito legal falar sobre medicina do sono, para a gente falar sobre medicina da vida, né, doutora? É verdade. A medicina do sono é uma área de atuação nova, né, relativamente nova aqui para a gente, né, é reconhecida como área de atuação médica no Brasil há pouco tempo. E o sono faz parte do nosso dia a dia, né? Está ali dentro das nossas 24 horas. Então, a gente fica muito feliz, né, em falar sobre o sono, porque, de fato, é um tema que, né, nos próprios atendimentos médicos, às vezes fica, né, ninguém pergunta muito sobre o sono. E a gente sabe que muita coisa importante acontece durante o sono, bem como vários distúrbios, né, vários problemas também. Exatamente. Bom, muitas pessoas acham que é normal dormir mal, né? E passam a vida inteira dormindo assim, né? Mas veja bem, como a gente tem alguns ditados perversos, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? O que você está fazendo enquanto eles estão, né? Você vai dormir enquanto eles trabalham. Então, assim, a gente vem, de certa forma, de uma sociedade, vivemos em uma sociedade 24 horas em que dormir parece ser perda de tempo, né? E aí as pessoas não valorizam, né? Aquele problema, aquele sono de má qualidade, tempo insuficiente de sono, acaba fazendo parte da rotina e ninguém enxerga aquilo como, de fato, um problema que é, né? Mas também tem quase que uma lei que a gente tem que dormir 8 horas por dia, dormir menos que isso é um problema. O que se sabe sobre isso? Isso é um mito, né? Já vamos adiantar que isso é um mito, né? O tempo de sono, ele é variado, né? Ele varia conforme a faixa etária. Então, por exemplo, bebês dormem 12 a 14 horas, né? Um adulto jovem, a recomendação é que o sono seja de 7 a 9 horas. E isso vai variar, né? Eu posso ficar muito bem dormindo 7 horas e meia e você precisar de 8 horas e meia, né? E, por exemplo, o idoso também. A gente sabe que com o envelhecer, a necessidade de sono também diminui um pouco. O sono do idoso, ele realmente é um pouco mais leve, de fato, e tende a reduzir em horas também, né? Por volta ali de 1 hora ali do sono. Agora, também tem características individuais do chamado curto dormidor e do longo dormidor. Exatamente, exatamente. A gente tem as pessoas que têm uma necessidade de maior número de horas, que seria aquele longo dormidor, por volta ali dessas 9 horas que eu mencionei, e aquele curto dormidor, que pode ficar, né, muito bem, super produtivo, com 7 horas de sono. Né? Isso é bom até para o casamento, né? Normalmente acontece do curto dormidor casar com a longo dormidora, né? E pode dar um pouquinho de conflito, né? A gente também vê, às vezes, um conflito ali naquela pessoa que tem uma tendência mais matutina, né? A outra que é mais vespertina, né? Aquele casal que, às vezes, uma pessoa tende a querer dormir mais cedo, acordar bem cedo, alegre, né? Bem-humorado, e aquele outro que já funciona melhor no final do dia, né? Tem com a tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, existe também essa variação que é o nosso cronotipo, né? Conforme o nosso relógio biológico ali. E o que acontece de importante quando a gente dorme? São muitas coisas, né? Então, vamos começar assim. A reparação e o descanso muscular, primeiro, né? A parte metabólica, né? Então, como, né, o doutor Adriano já mencionou, a gente tem ali a produção e a secreção de diferentes hormônios. A grelina, que controla ali a fome, né? A leptina do apetite, a própria insulina, o cortisol, esse hormônio do estresse, né? Todos eles seguem ali um ritmo circadiano, né? Que obedece, de fato, tem uma liberação associada com o sono. Memória, concentração, né? A gente sabe que durante o sono que acontece a consolidação da nossa memória. Então, é super importante para o nosso aprendizado, para o nosso trabalho, nossa performance, é super importante também. Isso
nós estamos falando assim, de algumas coisas. Exato, né? de algumas coisas. O trabalho é intenso durante o sono. E todo ele sendo usado em nosso favor. Exatamente, né? O sono ele foi, né, uma maneira do cérebro descansar e o organismo inteiro reparar, né? A gente sabe que é um momento ali de reparação tecidual mesmo, renovação celular, né? Célula a célula, né? A gente passa por todo esse processo no sono. Interessante a gente falar sobre isso, dessa lista imensa de benefícios que surgem durante o sono, para a gente ter uma ideia do que não acontece quando a gente tem insônia. Né? Exato, exato. Então, a insônia, é importante a gente mencionar assim, que a gente tem que, né, diferenciar a insônia sintoma, né, uma insônia eventual, né? Então, uma pessoa que está passando por um momento ali de estresse e aí está, de fato, com alguma dificuldade para dormir, daquela insônia de transtorno crônico, quando ela passa a ser frequente. Então, a gente considera ali, no mínimo 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses de duração, quando a pessoa tem uma dificuldade em ou iniciar o sono, ou em manter o sono, ou aquele despertar muito precoce, né, fora do horário habitual que ela tinha anteriormente. E associado a isso, começamos a perceber as repercussões diurnas, né? A pessoa começa a acordar cansada, ficar, né, fadigada durante o dia, deixa de ser produtiva, humor muito alterado, né? Começa a ter aquela irritabilidade, entre todas as outras repercussões que vão acontecendo durante o dia. E, assim, deixando claro, assim, que não tem nenhum problema em acordar cedo, né, doutora? Exato. Cada um tem o seu próprio Isso. relógio biológico, né? Isso. Mas o problema é perturbar o que já é orgânico ali para cada um, né? Exatamente, é isso que eu falei, né? A pessoa começa a se sentir incomodada com o sono, né? Passou a ser um problema na vida dela. Ela tem uma dificuldade em iniciar o sono, então ela tem aquela angústia do horário de dormir, né? Porque ela vai deitar e ela não vai conseguir... Fritar. Exato, fritar de um lado para o outro, né? Ou aquela pessoa que começa a ter despertares durante a noite e não consegue reiniciar o sono e aí, novamente, fritando na cama. E aquele despertar muito precoce, né? Além disso, tem também uma percepção de qualidade de sono ruim, né? Muitas vezes a pessoa até em horas de sono não está tão inadequada, porém, ela tem uma percepção também de uma qualidade de sono muito ruim. Agora, como é que um médico especialista na medicina do sono, como a senhora, qual é o limite que vai indicar o uso do remédio para dormir? Porque se tem uma área que tem preconceito social, é essa da insônia e a relação com o remédio, né? A gente sempre gosta de destacar que o tratamento da insônia ele vai muito além do medicamento, né? A medicação tem, né, os casos indicados, mas precisa de um acompanhamento. Então, a gente, né, lembrar a história do tomar o remedinho da mãe, né, tomar o remedinho para dormir da vizinha, isso não é uma boa ideia nunca. E a gente foca bastante também no tratamento não farmacológico, né? Porque a gente sabe da grande associação, por exemplo, entre insônia e ansiedade, em hábitos ruins de sono, né? E como isso influencia. Então, a gente trabalha muito essa questão da rotina do sono, dos hábitos do sono e também um tratamento, né, muito utilizado e com grande resultado a longo prazo que nós temos é a terapia cognitivo-comportamental específica para a insônia, né, a TCCI para insônia, que é esse tratamento não farmacológico que vai trabalhar ali as causas, né, a raiz daquela insônia, trazer um pouco de conhecimento sobre a fisiologia do sono, porque muitas vezes a pessoa, né, igual você mencionou, tem aquele mito que precisa dormir 8 horas, dormir às 10, acordar às 6, então a gente passa por esse trabalho de psicoeducação sobre o sono, sobre como funciona, e a gente tem os resultados muito bons disso, né? Os estudos mostram a longo prazo como isso ajuda. Quando a gente fala de sono, a gente valoriza muito a rotina, né? O horário de dormir. Exato. E, consequentemente, de acordar também, né? Exato. A rotina, né? O horário, manter um horário regular para iniciar o sono e para acordar é super importante, né? Que foi uma coisa que se perdeu na pandemia, né? Como você já falou, como mexeu com a saúde de todo mundo.
e muito do sono, né? Porque as pessoas perderam aquela rotina. Não tinha mais aquele horário para acordar e ir ao trabalho, porque ficou flexível o horário. E a gente viu uma influência muito grande dessa falta de rotina nas queixas de sono. O meu amigo lá de São Paulo, o doutor Caio Bonadio, né, o doutor Caio no Sono, ele tem um podcast muito bacana, é um amigo muito querido, e eu fiz uma entrevista com ele falando do número absurdo do aumento de remédios até não oficiais para dormir, né? Exato. Tipo, usar um antihistamínico, né? Isso é verdade. As pessoas começaram a usar medicações que, né, por exemplo, um relaxante muscular, né, para ter sono, um antialérgico, bebidas alcoólicas. Muito, um abuso de bebida alcoólica é importante para tentar dormir, né? Mas, doutora, se a gente considerar os malefícios da insônia na vida prática, rotineira, social do paciente, os malefícios que a falta de sono causa, e aí os malefícios também que os remédios para dormir causam, como é que fica essa balança? Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Então é sempre importante procurar um profissional, né, conversar bem. Esse acompanhamento da insônia, ele passa por uma avaliação do seu dia, né? O sono, ele está dentro das 24 horas. E aí a gente tem indicações ali precisas dos medicamentos, a gente tem diferentes classes de medicamentos que a gente vai indicar para cada caso, né? Então não é um único remédio que funciona para todo mundo. E um acompanhamento muito criterioso, de fato, né? Se tem alguma contraindicação para aquele uso, que também é outra coisa que a gente precisa pensar. Então, né, se naquele caso, aquele paciente vai se beneficiar do tratamento com aquele medicamento específico, né? O sono induzido pelo medicamento é de pior qualidade? Ele vai ter algumas alterações, né? A gente tem aqueles medicamentos que são indutores do sono, então, em alguns casos, usados, né, para aquela insônia inicial, que é aquele medicamento que toma e logo, né, inicia o sono. O sossega-leão. Exato, o sossega-leão. E outros medicamentos que a gente emprega mais na manutenção do sono, né? De uma forma geral, eles vão mudar a arquitetura do sono, né? A gente vai ver, sim, uma alteração ali nas fases do sono em decorrência do uso da medicação. Interessante. E é muito interessante também o símbolo da medicina do sono, que é o yin-yang. Da associação. Da associação. Ela complementa o dia e a noite. Exato. Às vezes o tratamento para insônia está exatamente durante o dia. Está no dia, exatamente, está no dia. Como eu falei, a gente vê muita essa associação entre transtorno de ansiedade, né? Então, se a gente sabe que se as duas coisas não forem acompanhadas e tratadas em paralelo, a gente não vai ter um resultado bom para nenhuma das duas, né? Então, aquela pessoa que está com transtorno de ansiedade e com a insônia, não basta a gente dar um sossega-leão, né? Aquela ansiedade está ali, presente. Então, no momento em que ela não tomar a medicação, ela não vai dormir de novo. Né? Da mesma forma, o contrário, né? Se só tratar a ansiedade e deixar o sono para lá, não perguntar como está esse sono, não se atentar à qualidade desse sono, o tratamento da ansiedade também vai ficar comprometido, porque a pessoa que dormiu mal, ela vai acordar ansiosa já, né? Ela já acorda pensando, meu dia vai ser péssimo, eu dormi mal. Né? Então... E aí já vai ser mesmo, né? Porque se já começou a pensar assim, já vai ser dessa forma mesmo. Exatamente. Né? Agora, a higiene do sono, né? Eu sempre me surpreendo quando eu ouço falar sobre isso, né? Porque a gente tem hormônios que vão trabalhar a favor e outros que não vão ser acionados se tiver alguma claridade. Exato. Né? Isso funciona mesmo, assim, funciona mesmo porque eu digo, aquela luzinha que fica ali, naquele pontinho de um aparelho que a gente deixou ligado... ali vai atrapalhar mesmo, doutora? Bom, a gente tem a melatonina, né, que é o hormônio do sono. Então, a melatonina, ela começa a ser liberada pelo nosso cérebro ali depois que o sol vai embora, né? A nossa retina tem ali os neurônios que captam essa luz e aí, quando o sol vai embora, ele vai começar a liberar essa secreção de melatonina. Então, de fato, por exemplo, a gente sabe que dormimos menos do que antes da luz elétrica, né? Então, há anos atrás, lá, o pessoal dormia mais porque não tinha esse estímulo da luz artificial pelo tempo prolongado em que nós temos hoje, né? Então, a melatonina sofre um atraso, né? Essa luzinha pontual ali, às vezes ela é um disruptor do sono, né? Então, por exemplo, a pessoa despertou à noite, viu aquela luzinha e aí se incomoda um pouco, né? Ela, às vezes, não tem uma intensidade suficiente para
atrapalhar a melatonina, mas é um disruptor do sono, né? E às vezes a ida ao banheiro no meio da noite, aquela luz que a gente acende ali... Também, nossa, isso também, isso também pode, da mesma forma, atrapalhar um pouquinho ali aquele reinício de sono, né? Então, assim, uma das medidas de higiene do sono, por exemplo, é a restrição hídrica, né? Então, assim, não tomar tantos líquidos após as 20 horas, 21 horas, para não ter essa necessidade de ir ao banheiro e aí, porventura, ter dificuldade em reiniciar o sono, né? Então, manter-se hidratado bem durante o dia, para à noite conseguir restringir um pouco a ingesta. Ah, claro, ótimo. Bom, café não vou nem falar, né? Que ele acaba sendo inimigo do sono. O café, ele compete lá nos nossos neurônios com uma substância que é chamada adenosina. Essa adenosina é que nos dá a pressão de sono. Então, nós acumulamos ela ao longo do dia e quando chega à noite, ela está no pico, no auge, e a gente tem aquele sono, né? A gente quer dormir. O café, ele vai lá nos nossos neurônios e se liga aonde a adenosina ligaria. Então, a tendência é, de fato, ficarmos mais alertas, né? O recomendado, de uma forma geral, é também evitar bebidas cafeinadas, né? Após as 17 horas. Mas existem algumas pessoas que não têm esse efeito tão direto, né? Cada um sabe, Exato. Então, assim, também não é uma regra única, né? Tem aquela pessoa que toma um cafezinho após o jantar e tá tudo bem para ela, né? Então, você precisa se conhecer, saber a sua resposta ali do seu organismo e se adequar. Doutora, sempre causa muita curiosidade, claro, o exame, como eu falei no bloco anterior, né? A polissonografia. Polissonografia, simples assim. É um exame tipo padrão ouro na questão de exame para investigar o sono? É um exame muito completo, né, que nos dá assim, muitas informações sobre tudo o que acontece no sono, porque a gente tem uma monitorização bem detalhada, né? Então, o exame de polissonografia, ele é indicado para diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, né, outros distúrbios do sono, né, e ele vai monitorar as fases do sono, a parte respiratória, que é importante, né? O movimento de respiração. Então, a gente tem várias informações super importantes quando precisamos investigar algum distúrbio do sono. Agora, aí a minha pergunta é essa. Ok, o padrão ouro é um termo muito forte assim para usar para o exame, né? Porque o padrão ouro ele não tem nada acima dele, né? E talvez surja alguma outro tipo de exame, né? Da polissonografia. Mas, doutora, como é que uma pessoa vai fazer um exame tão importante e ficar toda paramentada com fios, com esparadrapo, com tampão aqui? Tampão não, mas conectando elétrons praticamente no corpo todo. Esse sono, ele não vai ser perto do real, né? Bom, a gente tem exames, né, polissonografia, ela engloba alguns tipos diferentes, tá? Então, assim, a gente está falando daquele tipo 1, que é aquele mais completo, em que a pessoa dorme no laboratório. No laboratório. Exato. Mas a gente tem o tipo 2, que ela vai dormir em casa, também bastante monitorizada, mas vai ser em casa. E a gente tem o tipo 3 e o tipo 4, que são a quantidade mais reduzida de sensores, por exemplo, quando nós queremos investigar especificamente a apneia obstrutiva do sono, tá? O sono realmente não vai ser igual na sua casa, mas ele é muito representativo, né? A gente tem ali parâmetros de referência em relação às porcentagens, né? A gente vê isso de uma forma relativa, né? Então, primeiro a gente tem a quantidade de tempo que a pessoa de fato dormiu e é ali que nós vamos analisar né, todos os parâmetros do sono. E esses relógios, aplicativos, esses que te auxiliam ali, relógio, eu gosto de usar um modelo desses, te marca os passos, te determina ali a hora de ficar levantado, em pé, e também monitora, não é que monitora, mostra um pouco como foi o sono. Existem alguns parâmetros confiáveis nisso tudo? Pelo menos para entender o problema? Isso, não existe. Esses relógios, alguns, eles têm um actímetro, né? Então, o mesmo que conta o seu passo, ele conta a sua movimentação, né? Ele registra isso. Então, ele faz uma inferência do seu sono a partir da sua movimentação, né? Então, naquele momento que você está em repouso, ele vai considerar aquilo como sono. E aí, a gente sabe que um sono mais leve, né, você ainda tem uma movimentação maior, um sono mais profundo, você está em maior relaxamento muscular. E a partir disso que ele faz a inferência do sono. Mas a gente não tem assim, o uso do relógio
para o diagnóstico de uma forma validada, né? A gente não tem esse uso. Mas para essa avaliação, né? E aí realmente hoje em dia muitas pessoas têm usado e a gente tem que tentar trazer isso para o nosso lado, né? Como o nosso aliado ali na avaliação do sono. Porque ele vai marcar o sono mais profundo, ele vai marcar os despertares leves, né? Ele costuma marcar isso, né? Se o sono está mais profundo, se o sono está mais leve. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com o uso desses relógios, porque em algumas pessoas isso passa a trazer até um certo sofrimento, né? A pessoa acorda e olha no outro dia, poxa vida, meu sono não foi profundo, né? E não é bem assim, né? Ele não é tão preciso dessa forma. Então, para algumas pessoas, a gente tem que observar essa ansiedade que pode ser gerada, né? Exatamente. Bom, a gente tem um quadro aqui, Mitos e Verdades, como eu falei na abertura, doutora, e quero te convidar para participar conosco. São questões que eu falo e você diz mito, verdade, claro. Ou em termos. Tá. Fique à vontade, beleza? Beleza. Então vamos lá. Mitos e verdades, estão falando sobre insônia, mas estão falando também sobre obesidade. A relação entre insônia e obesidade, relação complicada e sempre muito próxima. A gente está aqui com a doutora Melânia Marques, medicina do sono, a especialidade dela, e também otorrinolaringologista. Vamos lá então, doutora. A primeira questão é essa. Mito ou verdade? Que todo obeso come muito e dorme pouco. É mito, né? Assim, na verdade, o obeso ele vai ter uma qualidade de sono quase sempre ruim, mas não necessariamente em horas de sono ele vai dormir pouco, né? Mas muitas vezes a qualidade do sono é prejudicada por diferentes razões, mas ele não é tão em horas reduzido. A gente falou no primeiro bloco da relação da apneia do sono com a obesidade, e tem, assim, a apneia é deletéria para as artérias, até para o cérebro, para o fluxo sanguíneo. Exatamente. Né? A apneia do sono é fator de risco para doença cardiovascular, né? A gente sabe que tem ali efeitos super deletérios durante os eventos de apneia, né? Como as quedas de oxigênio que acontecem, né? Essas quedas intermitentes ali, porque não está entrando o oxigênio de forma adequada, o oxigênio vai cair, vai subir, ocorre uma ativação do sistema nervoso simpático, né? Então a apneia obstrutiva do sono tende a elevar a pressão arterial, né? E aí aumentar todo o risco de doenças cardiovasculares. A médio e longo prazo. Exatamente. Né? A outra questão é essa: se você sofrer de insônia, você vai ficar obeso. Isso é mito ou isso é verdade, doutora? Bom, aí vamos dizer que é um pouco mito, dependendo do tempo de horas que você está dormindo. O que os estudos mostram é o tempo, né, a insônia com tempo curto de sono, seria menos de 6 horas de sono, é um fator de risco para o ganho de peso e a obesidade, né? Mas nem toda insônia, o tempo de sono está em horas diminuído, né? Então a gente tem que fazer essa observação. Interessante. Atividade física é solução para a obesidade e também para a insônia. Mito ou verdade? Eu acho que é um pouco verdade, porque a atividade física é muito importante, como a gente sabe, para a obesidade e para o sono. A gente tem muitos estudos também que mostram como a atividade física se reflete na qualidade do sono, inclusive no percentual de sono mais reparador que o praticante de atividade física tem. Então, quando o paciente pergunta para a senhora qual o melhor horário para que eu faça atividade física, o que a senhora responde? Também vai depender, né? Então, de uma forma geral, a recomendação seria para fazer de manhã, porque a atividade física, por elevar, né, os nossos níveis hormonais ali de adrenalina e tudo, poderiam alertar, né? Porém, para algumas pessoas, a atividade física no período da noite funciona como um banho quente. Né? Ela se sente relaxada e isso leva, faz parte ali de um ritual de sono para levar uma noite de sono boa também. Beber ajuda a dormir bem. Isso, mito ou verdade? Totalmente mito. O álcool ele é um indutor do sono, então ele vai te dar sono, porém a qualidade do seu sono vai ser muito ruim, né? Ele vai mexer na arquitetura do seu sono, então você não vai ter aquele sono
mais profundo, mais reparador, né? O sono vai ser bem fragmentado, então a qualidade do sono é muito ruim. Sem contar que vai acordar com dor de cabeça. Ressaca. Tudo é... Taquicardia também a bebida pode provocar? Esse sono induzido pela bebedeira? Bom, acho que não. Não exatamente. Não exatamente. Tá. Dor de cabeça, com certeza. Com certeza. Dor de cabeça vai despertar para ir ao banheiro, né? E aí isso pode gerar também uma interrupção no sono, uma dificuldade para reiniciar, né? Então, assim, não vai ser uma noite boa. Definitivamente mito. A outra questão é essa: insônia é algo estritamente mental. Mito ou verdade? É mito, né? A insônia, ela tem alterações importantes da parte emocional, psíquica, mas também neuroendócrinas, né? A gente sabe que tem muitos fatores ali envolvidos na insônia, né? A insônia tem um caráter genético, então tem um pouco de história familiar, né? Com a atuação de fatores precipitantes, que é o que nós chamamos, né? Então, por exemplo, um evento estressor que a pessoa passou ali pela vida e depois várias questões que perpetuam aquela insônia. A outra questão, telas e celulares ajudam a dormir, mito ou verdade? Isso é mito, né? As telas, a luz emitida pelas telas, aquela luz azul, ela atrapalha na sua secreção de melatonina, né? Então, ela tende a atrasar, né, a secreção de melatonina. E outro ponto importante em relação ao celular, por exemplo, é que normalmente a gente fica no celular em conteúdo, né, a gente busca conteúdos, né, que são muito interessantes para a gente, né? A rede social, então aquilo ali vai te deixar também alerta, né? Porque você está ali muito engajado naquele momento, né? Então também tende a alertar. E a luz daqueles aparelhos que são de leitura? De leitura. Elas têm uma emissão menor de luz azul, né? Do espectro de luz azul, então tende a não interromper, né? Não ser tão influenciar tanto assim. Mesmo porque se você vai ler, vai ter alguma luz ali para te ajudar, né? Mas eles já, né, elaboraram ali o produto com essa luz azul, espectro de luz azul menor, né? Menor. Exato. Olha, essa questão, a senhora vai gostar dessa, doutora. Remédios para dormir são isentos de qualquer risco. Mito ou verdade? Muito mito, muito, né? Isso é super preocupante hoje pra gente, né? Porque a gente sabe que tem um abuso de medicação para dormir, como a gente já falou algumas vezes, né? Pegar o remedinho ali que está em casa, mas que não foi para você. E eles têm muitos efeitos colaterais se não forem bem indicados e bem acompanhados. Essa também é ótima. É possível compensar o sono perdido? Mito ou verdade? É mito um pouco, né? A gente brincamos que não existe banco de horas de sono, né? A gente não consegue fazer esse tipo de compensação, né? Então, se você tem aquele déficit de sono ao longo da semana, não vai adiantar dormir tudo no fim de semana, porque você não vai ter esse banco de horas de sono. E com a idade também, né, doutora? Uma noite passada em claro, ela fica muito cara, né, com o passar dos anos, né? Fica. Mas não só com a idade, né? A gente vale falar bastante das crianças, né? Aquela história que a gente sempre ouve, olha, criança que não dorme não cresce. Isso é muito verdade, né, gente? O hormônio do crescimento, ele é secretado durante o sono, né? Então, a gente tem hoje estudos também que mostram, por exemplo, que crianças que dormem um horário, horas a menos de sono ali, tem uma tendência à obesidade, por exemplo. Isso é super importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o idoso também, né? O idoso que também dorme mal tem uma tendência a um risco maior de quedas, né? De alteração neurocognitiva. Então, por isso que tem também essa ligação, a investigação do problema emocional também, né? Nessa preocupação, na ansiedade. Isso. Né? Porque pode gerar uma ansiedade, né? Quando a pessoa começa a sentir que não está dormindo bem, que está sendo prejudicada no trabalho, mas, assim, culturalmente a gente ainda tem aquela história de que o sono não é importante, vai gerando uma ansiedade, né? Uma preocupação ali que ela não está se sentindo bem, mas ela não entendeu que o problema pode ser o sono, né? E aí elas muitas vezes atrasa ali um diagnóstico, né? A busca por uma avaliação. Exatamente. Bom, a outra questão é sobre o cochilo. O cochilinho bom ajuda a compensar o sono. É mito ou é verdade?
Em parte, verdade. Depende do tempo do seu cochilo, né? Então, o cochilo ele não pode ser muito prolongado, porque senão você vai ter o problema para dormir à noite. Mas um cochilo breve, de até 30 minutos, ele é positivo, né? A gente tem aí, né, algumas sociedades, por exemplo, né, na Espanha, que é super famoso a siesta, né? Então, esse cochilo breve, ele tende, assim, a ser restaurador no meio do dia. Mas às vezes também ele pode ser, né, causador de mau humor, né? Tem gente que dorme à tarde e fica... O que a gente vê assim, se você dormir um tempo muito prolongado, você pode acordar naquela inércia do sono, né? Acorda mal-humorado, acorda, né? Não foi um cochilo agradável, né? Mas tem que atentar para esse horário, nesse tempo. Cochilinhos dourados, né? Maravilhosos. Se para você aquele cochilo de meia hora é restaurador, funciona bem, ótimo, né? Maravilha. E vamos para a última questão. Com o tempo você vai aprender a precisar menos do sono. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a gente tem que aprender a valorizar o nosso sono, né? O sono, ele tá ali no tripé da saúde, né? Junto com a atividade física, a alimentação, vem o sono, né? Então, a gente tem que, pelo contrário, valorizar as nossas noites de sono, buscar, de fato, noites de boa qualidade, de tempo suficiente e, caso estiver sentindo algum problema, buscar uma avaliação, né, e ajuda. Exatamente. Entender que o sono é um spa que a gente proporciona para a gente mesmo. Exatamente. Né? Doutora Melânia, muito obrigado. Sucesso aí na sua jornada. Que você tenha noites bem tranquilas e dias maravilhosos. Para todos nós. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. O Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Convite para você acompanhar toda a nossa programação pelo canal no YouTube, para você interagir conosco, mande sua mensagem por lá e também compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que, por exemplo, agora, pessoas que você conheça que vão aproveitar bastante as informações da doutora Melânia aqui conosco. Muito obrigado, a gente volta no próximo Saúde e Bem-Estar.